Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E neste vídeo aqui falarei a respeito do capítulo 18 do livro Relacionamentos. E o capítulo 18 traz como título Celibato e Rompimentos. Eu queria fazer um adendo, uma observação antes de começarmos. Não precisa considerar como uma verdade absoluta e deve sim ter uma escuta mais crítica, ver o que te serve, o que não serve, o que está alinhado com os seus valores, tá bem? Dito isso, vamos começar, né? Ele fala sobre uma forma, um projeto de vida, um estilo de vida diferente do que nós estamos acostumados. O que nós estamos acostumados? Ver pessoas namorando, noivando e se casando. E o que ele traz aqui? Ele traz dois estilos de vida. Primeiro seria a pessoa abdicar dos relacionamentos amorosos e se dedicar à arte, à política, à carreira, entende? Seja qual for a área de atuação da pessoa, a religião, entende? E um outro caso seria ter relacionamentos mais curtos, considerando o rompimento, logo de início. E ele começa exemplificando com essas pessoas solteiras, né? Ele fala aqui da Santa Hilda de Whitby, que seria uma freira que gerenciava ali empreendimentos agrícolas, dava assistência, dava uma assessoria administrativa a reis e príncipes, e era também uma educadora. Então ela tinha várias funções que exigiam muito. E ela, de bom grado, abriu mão ali dessa vida de uma pessoa que se relaciona, de casa, tem filhos e tudo mais, para ser uma freira e ter essas funções. Ela vivia junto a uma comunidade. Então, se o relacionamento despende tempo, tarefas domésticas também. Como ela vivia na comunidade, essas tarefas eram divididas. Entende? Então, quem vai fazer o almoço, quem vai fazer o jantar, quem vai limpar a casa, todas essas tarefas dentro de uma comunidade são dissolvidas pelos membros dela, entende? E dependendo, inclusive, do cargo que ela ocupa, ela nem vai mexer nessa parte, ela vai organizar outras questões dentro dessa comunidade aí. De qualquer forma, o livro traz esse exemplo, traz o exemplo também de estudantes lá do Reino Unido, lá no início do século XX, né, que tinham as roupas lavadas pela universidade, entende? Então, as refeições eram feitas juntos, moravam em alojamentos, a universidade ajudava, tudo isso para otimizar os estudos e as produções deles. E essa é a ideia que o livro traz, de pessoas que querem vivenciar de forma intensa uma carreira, seja porque querem colaborar com a comunidade, né? Seja porque tem muito prazer nessa carreira, enfim, né? É uma ideia que o livro traz e nos instiga, nos incentiva a pensarmos fora da caixa e desconsiderarmos essa ideia, esse preconceito de que ele é solteiro, ela é solteira, tem algum problema com ele, com ela, vai ficar nossa, ficou pra titia, né? Deve ter alguma coisa errada, né? E não necessariamente, às vezes é uma escolha também, né? Agora, se existe uma dificuldade de se relacionar por conta de alguma questão, seja essa questão uma questão psiquiátrica, alguma coisa do tipo, psicológica, e a pessoa querendo se relacionar, aí cabe sim uma terapia, cabe sim buscar ajuda para alcançar isso, né? Agora, se a pessoa está muito bem, obrigado, e quer se dedicar à carreira com toda a sua vitalidade, tempo e energia, por que não? Não é? Por que não? A outra forma de relacionamentos, como eu já disse, seria uma forma em que você entra no relacionamento já pensando que ele vai ter um começo, meio e fim, né? E isso seria uma forma de evitar alguns desgastes, por exemplo. Aí ele começa a exemplificar o porquê isso seria bom. Parece que o livro vai meio que querendo vender a ideia, né? E quando nós sabemos que o relacionamento vai acabar, de que a pessoa não é nossa, né, que ela não nos pertence, porque tem uma ideia falsa de que quando você se casa com a pessoa, ela basicamente está na sua mão,
E não é assim, né? E você não está na mão da pessoa, né? A pessoa está na sua mão, de repente tudo pode mudar e o relacionamento acabar. Mas isso talvez fique mais evidente num relacionamento nesse formato que eu estou falando. Então a pessoa vai ter um esforço para fazer aquele relacionamento ser o mais da hora possível, para que ele não se acabe, né? Antes do momento combinado, de repente. O fato do relacionamento ser curto, de ser um relacionamento já com um fim estipulado, faz com que diferenças políticas, ideológicas, gostos de filme, ou seja, o que for, não seja tão relevante. Então você não vai fazer questão de, poxa, a gente nunca consegue ver um filme porque ele ou ela gosta de um tipo completamente diferente do meu. Isso não é uma questão, porque vocês não vão passar a vida inteira junto vendo filme. Entende? Vocês podem sentar ali e ver um filme que a outra pessoa goste, porque afinal de contas é um tempo limitado que inclusive te permite ter acesso a um outro tipo de filme, a um outro tipo de mentalidade. Mas não te causa um problema, já que você não pretende casar com essa pessoa. Um outro exemplo aqui que ele dá, estar 24 horas com a pessoa, morar junto, né, pode ser sufocante para algumas pessoas, né? Tudo bem, você pode se casar e ter um tempo. Isso é bacana, isso é muito importante. Ter um tempo para você, dar um tempo para outra pessoa. Mesmo que, mas ela chegou do trabalho, está o dia inteiro distante de mim. Mas pode ser que ela precise deste momento, pode ser que ele precise deste momento. Desde que você perceba que, na verdade, esse momento não é uma fuga, né, de você. Às vezes os relacionamentos que estão numa fase bem tensa, às vezes até um relacionamento que está no fim, tem esse momento de distância. E você entende como solitude, mas na verdade é um distanciamento mesmo, é um abismo que está sendo paulatinamente construído. Isso é uma situação. Agora, uma outra situação é uma distância normal para o outro. Tem um tempo para si, um tempo para relaxar, um tempo para se divertir, uma tarefa solitária. Né? Você não necessariamente vai gostar de jogar videogame com ele. Entende? E não necessariamente ele vai querer fazer alguma atividade que você goste muito. Né? De qualquer forma, quando você vivencia um relacionamento nesse formato que eu estou dizendo aqui, você tem uma liberdade maior. Vocês não precisam conviver juntos o tempo todo, dividir a mesma casa, organizar quem vai limpar o quê. E o livro vai trazendo então essa ideia de que os relacionamentos que têm um fim pré-determinado são relacionamentos em que as questões como quem vai pagar o quê, quem vai limpar o quê, quem vai fazer o quê, vamos na casa dos meus pais, mas eu não quero. Todas essas questões acabam ficando em segundo plano e, na verdade, não existem, né? Não existem, basicamente. Vão sendo valorizadas outras coisas, os papos, os momentos. Então o livro vai vendendo toda essa ideia de que relacionamentos curtos têm esses benefícios, inclusive tem o benefício de terminar amigavelmente, se não fica com rancor. É uma maravilha, tá bom? E, enfim, mas existe a dor no término para algumas pessoas, tem pessoas que não querem conviver, tem outras que querem vivenciar uma vida junto, sim, casadinho, bonitinho, tá? Então existem vários tipos, várias formas de se viver. Às vezes, essa coisa de viver relacionamentos curtos é até involuntário, porque a pessoa tem uma dificuldade de ter um relacionamento longo. Então é importante a gente trabalhar as dificuldades quando existe um desejo de alcançar aquilo e não se alcança não por opção, mas por uma condição, uma dificuldade. Então, esse foi o capítulo 18, foram apresentados esses dois estilos, essas duas formas de viver aí, desses dois projetos de vida. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço.